Desde 2013 hemos asistido a la erupción e intensificación de ofensivas antigénero en América Latina. Su propagación ha sido facilitada por las condiciones del contexto contemporáneo, la economía neoliberal, los déficits de la democracia y más especialmente la politización del dogmatismo religioso. Aun cuando esos ataques sean recientes, su análisis requiere que tengamos en cuenta trayectorias de más largo plazo, como por ejemplo el legado colonial y muy profundo del catolicismo en nuestras culturas políticas. Ao analisar o período eleitoral, então as eleições presidenciais, nós focamos, o que a gente acabou vendo é que o tema de ideologia de gênero era um dos principais temas do período eleitoral, da campanha de Jair Bolsonaro. Então, ideologia de gênero e anticomunismo estavam imbricados em torno da ideologia de gênero de uma maneira muito, não tão direta, mas era possível falar sobre demarcação de terras indígenas, de territórios indígenas. Em torno da ideologia de gênero se falava sobre questões envolvendo escola sem partido. Em torno da ideologia de gênero se falava sobre estatuto da família. Em torno da ideologia de gênero tinha uma série de questões religiosas, de diferentes denominações religiosas, diferentes religiões. Nós identificamos 16 tipos de eleitores de Jair Bolsonaro ou apoiadores de Jair Bolsonaro. O que a gente foi vendo é que diferentes grupos e diferentes tipos eram mobilizados por diferentes mensagens e diferentes apelos emocionais, afetivos, medos, repulsas. Um dos elementos que também apareceu na pesquisa foi a questão da corrupção. Aos poucos, essa percepção foi se alterando e foi se modificando, e quando as pessoas começaram a falar corrupção, corrupção estava ligado a uma questão muito específica de corrupção moral. Então, o que aparecia pra gente era de que, por exemplo, a discussão de gênero, por exemplo, nas escolas, seria uma forma de corrupção moral, porque ela seria uma forma de criar uma espécie de doutrinação voltada para as crianças pequenas, e que isso seria uma forma desestruturante da família, uma corrupção de caráter. Como Fernando Haddad havia sido ministro da Educação, se criou uma narrativa de que, durante o período que Fernando Haddad havia sido ministro da Educação, e durante esse período, se criou o kit gay. Então, o Fernando Haddad ficou como o pai do famoso kit gay, quando na verdade estavam se referindo às campanhas, e à cartilha, o material de anti-homofobia, mas o Fernando Haddad ficou como se ele fosse o grande responsável pela corrupção, e aí, nesse caso, uma corrupção moral, envolvendo uma conduta inadequada voltada para crianças e adolescentes que estão na escola. Todos esses perfis, eles têm como base uma noção que seria a noção de pessoa de bem. Então, o que seria essa pessoa de bem? Essa pessoa de bem seria alguém, pode ser um homem, uma mulher, pode ser mais velho, mais jovem, diferentes classes sociais, mas seria alguém que tem uma conduta moral, uma espécie de conduta moral, ética, que ela é correta. Isso extrapola, ainda que a gente tenha muito uma questão importante aí, o discurso religioso, o discurso católico, evangélico, basicamente o discurso cristão, mas ela extrapola o discurso religioso. Então, acho que a pessoa de bem, ela de alguma forma, ela se coloca de uma maneira que ela diz respeito a balizas morais que têm um posicionamento da igreja, então não é totalmente laico, mas que elas extrapolam questões que estão para, digamos, para além dos fiéis ou para além de instituições religiosas em si. A noção de pessoa de bem, esse caleidoscópio que compõe a pessoa de bem, é muito diverso. Então, por exemplo, para alguns perfis específicos, ser uma pessoa de bem significa cobrar que o Estado seja mais punitivo, que o Estado seja menos condescendente, por exemplo, com o crime, dessa perspectiva, né? Para outros grupos dentro da pessoa de bem, ser uma pessoa de bem significa ser um cidadão que tem o dever cívico de lutar contra o crime, por exemplo.
né? Ou de se defender sua própria família, ou de se defender. Então, ele não se espera, por exemplo, para alguns grupos que a justiça seja feita pelas instituições, mas a justiça tem que ser feita pelos próprios cidadãos. O cidadão de bem é alguém que ele está lutando, por exemplo, contra a pedofilia. Então, qualquer possibilidade de discussão em que ele veja que as crianças estão ameaçadas, então o cidadão de bem ele tem o dever cívico de lutar contra isso. Mesmo que sejam, enfim, coisas que estão muito baseadas em fake news e que não tem uma perspectiva real de ameaça. A gente não pode se ater a essa ideia de crítica dizendo, olha, quem elegeu o Jair Bolsonaro foram as pessoas necessariamente a classe média, essa classe média ou uma classe média que está lidando com ressentimento. Ainda que isso esteja presente, a ideia de cidadão de bem ela se alargou muito. Então a ideia de cidadão de bem ela comporta diferentes configurações, inclusive configurações de pessoas, por exemplo, que vivem na periferia da cidade de São Paulo e que dependem necessariamente do Estado, embora estejam lutando ou estejam acreditando a melhoria de vida a um Estado completamente neoliberal ou políticas de austeridade, que vão contra elas mesmas. A discussão de segurança pública foi um campo, digamos, em que a corrupção também entrava. Por quê? Porque necessariamente havia uma associação, pelo menos na campanha, do ponto de vista de mobilização de eleitores, de simpatizantes, a ideia de que a esquerda ela aceitaria bandidos. A esquerda, então, de uma certa forma, a esquerda brasileira, especialmente a esquerda brasileira em geral, mas a esquerda brasileira seria muito condescendente com o crime. A noção de corrupção ela é chave e ela tem que ser entendida, mesmo por parte de intelectuais, de pesquisadores, como para além de uma discussão específica envolvendo corrupção política, corrupção monetária, financeiro. Ela tem que ser vista como uma corrupção moral e ela tem que ser vista, inclusive, como uma possibilidade de essa ideia de que a esquerda é condescendente com bandidos. Infelizmente, isso acabou gerando uma percepção de que os defensores de direitos humanos, as pessoas que lutam por direitos humanos, então elas, de alguma forma, defendem bandidos. A população quer uma resposta rápida, a população quer ficar viva, quer voltar para casa viva, quer a sua família segura. Então eu acho que há, de fato, abriu-se um flanco em torno da questão de segurança pública. Acho que no caso, principalmente da esquerda, isso foi, já não é uma coisa nova, mas eu acho que a própria perspectiva de que a esquerda não consegue dar uma resposta pública a questão de regimes totalitários de esquerda, né? Não consegue publicamente, de uma maneira muito contundente, dizer, bom, nós não apoiamos regimes totalitários, sejam eles de esquerda, sejam eles de direita. Então há, por parte da população, uma perspectiva de que, em nome do comunismo, você vai aceitar tudo, inclusive regimes totalmente totalitários ou regimes que geram essa espécie de insegurança social. Numa ditadura de esquerda, não se tem democracia. Então, ou seja, em nome da democracia, grupos, inclusive, ultra-radicais, estavam pedindo uma intervenção militar temporária e constitucional para proteger a democracia. Eu acho que isso, do ponto de vista da nossa percepção de pesquisa, a gente colocou essas pessoas de uma maneira muito caricata. Eu já fui assaltado, por exemplo, pessoas contavam, eu já fui assaltado, já levaram meu celular esse ano 3 vezes, eu já fui assaltado, perdi amigos. Então, eu prefiro viver numa situação em que eu não estou num regime democrático, mas que essa ditadura cuide da minha segurança, me mantenha vivo e eu posso ficar seguro com a minha família, do que viver numa democracia que, na verdade, não é uma democracia, é um regime autoritário de esquerda que não cuida da minha segurança minimamente. A gente não está falando de uma pessoa que, de alguma forma, está se beneficiando com qualquer forma de corrupção. A gente está falando de uma pessoa que tem trabalho e que está dizendo o seguinte, bom, a esquerda está olhando para a questão do desemprego, a esquerda está olhando para a questão, por exemplo, da fome, mas é como se as pessoas estivessem dando um grito de desespero, dizendo assim, se eu não estiver vivo, não me adianta ter cotas. Se eu não estiver vivo, não me adianta ter Bolsa Família. Então é como se essas pessoas estivessem dizendo, há uma situação concreta, urgente no Brasil, que é a questão de segurança pública. Essas mulheres, eu acho que elas também têm que ser vistas para além daquela caricatura de que as mulheres necessariamente acompanharam, claro que isso existe, mas que as mulheres necessariamente acompanharam os votos de seus companheiros. Essas mulheres, elas têm agência, elas escolheram também votar no Bolsonaro. Elas fizeram campanha. Então, há uma questão, inclusive, que, de alguma maneira, embora essas mulheres, algumas delas tivessem o seguinte lema,
eu sou feminina, eu não sou feminista, elas de alguma forma, claro, elas estavam se beneficiando da luta histórica de outras mulheres, inclusive feministas, e de alguma forma elas estavam pedindo mais emancipação, mais possibilidade de, digamos, de cuidar do seu próprio corpo, de poder definir os rumos da sua própria vida e do seu próprio corpo. Então, eu acho que é uma questão também importante que a gente precisa fugir dessa caricatura de que essa mulher que votou no Bolsonaro, ela está seguindo o marido e ela é submissa. O Brasil tem um peso geopolítico muito importante, né? E esse peso geopolítico ele não é apenas do ponto de vista político institucional, né? Ele tem um peso geopolítico do ponto de vista religioso, do ponto de vista histórico. Então, ou seja, o Brasil de alguma maneira ele né, a onda rosa, o Brasil de alguma forma ele tomou a dianteira para si de uma perspectiva que seriam então esses regimes mais à esquerda. E o que a gente tem visto é que a tendência é que o oposto também aconteça, né? Então que agora o Brasil de alguma forma ele seja uma espécie de exemplo, de laboratório bem-sucedido, não apenas na América Latina, da região da América Latina, mas também para o mundo, para essa guinada à ultradireita. O que a gente tem visto, no caso, principalmente da discussão sobre ideologia de gênero e da movimentação da ultradireita, são combinações de pessoas, por exemplo, que são religiosas e que estão dentro de uma denominação específica, com pessoas que são de outras denominações ou pessoas que são de outras religiões. A gente tem visto uma combinação entre pessoas que estão dentro do campo laico e dentro do campo religioso. Então há uma zona um pouco indistinta daquilo que é laico e religioso. Existem os evangélicos, e aí o voto evangélico, o discurso evangélico, existe o laico. E não, a gente tem os evangélicos misturados com os católicos, misturados com os espíritas, misturados com pessoas que não têm religião nenhuma. E você tem uma questão, uma mistura e às vezes uma ética comum dentro de uma construção de pessoa que seria o cidadão de bem. Agora, por exemplo, os grupos de ultradireita, muitas vezes eles vão se valer de um discurso que é um discurso pró-democracia, então eles estão defendendo a democracia, eles estão defendendo as mulheres, defendendo as crianças, defendendo os gays, defendendo os indígenas. Então você tem uma questão que eu acho que é importante aí, né? De que não necessariamente esses grupos que a gente possa genericamente chamar de antidireitos, eles vão chegar numa moldura antidemocrática. Às vezes é o contrário. Eles vão acusar os outros grupos, que são grupos que tradicionalmente são grupos que lutam pela ampliação de direitos, de uma maneira mais universal, como eles, sim, antidemocráticos. Há uma mudança de paradigma comunicacional. Não é apenas uma mudança de paradigma político. Claro, você tem forças velhas, forças antigas, mobilizando antigas fórmulas, mas você tem algo novo, principalmente no campo da comunicação. Então, claro, a gente está falando, no final das contas, de uma implementação de políticas neoliberais. Isso não é novo. A gente está falando de políticas de austeridade. Isso não é novo. E não são novos atores que estão necessariamente envolvidos. A gente está falando de atores que são pessoas que detêm terras desde que o Brasil é Brasil, as suas famílias. Ou famílias que estão na política desde o período da redemocratização. Mas a forma de se comunicar e a forma de se fazer política, ainda que possa ser uma política velha, a sua forma e a maneira de se comunicar com as pessoas, ela é nova.